Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu acordei naquela manhã do mesmo jeito que vinha acordando fazia 3 anos. Sem motivo, sem vontade, sem nada além do hábito de abrir os olhos quando o sol batia na janela. A cama estava fria do meu lado, como sempre esteve desde que enterrei a mulher que eu amava. Às vezes, eu esticava a mão no escuro, esquecendo por um segundo que ela não estava mais ali. E quando meus dedos tocavam o lençol gelado, a lembrança voltava como um soco no peito. Levantei devagar, os joelhos estalando, as costas reclamando dos anos de trabalho pesado. 52 anos carregados nas costas, na pele queimada de sol, nas mãos calejadas que já não sentiam mais a aspereza das rédeas. Coloquei a bota surrada, a mesma que usava todo dia, e fui até a cozinha fazer o café. A casa cheirava a silêncio. Não tem outro jeito de descrever. Silêncio tem cheiro quando você vive sozinho tempo demais. É um cheiro de poeira velha, de panela que não ferve, de porta que ninguém abre. Tomei o café preto sem açúcar, olhando pela janela para o pasto que se estendia até onde a vista alcançava. A fazenda tinha 800 hectares de terra boa, gado de corte, pasto verde na época das chuvas. Era a herança do meu pai, que herdou do pai dele. Terra que viu gerações nascerem e morrerem. Mas para mim, depois que ela se foi, aquilo tudo virou só um pedaço de chão, onde eu existia. Não vivia, existia. Saí para o curral enquanto o sol ainda estava baixo. O calor de Goiás em dezembro é coisa de respeitar. Às 10 da manhã o ar já fica grosso, pesado, difícil de respirar. As cigarras começavam seu canto estridente, aquele barulho que gruda na cabeça e não sai. Ao longe, perto do açude, garças brancas levantavam voo, cortando o céu azul claro sem uma nuvem sequer. Montei no meu cavalo branco, o fantasma. Era um animal grande, forte, com olhos inteligentes que pareciam entender o que eu sentia sem eu precisar dizer nada. Ganhei ele de presente da minha mulher, anos atrás, quando ainda ríamos juntos na varanda. Ela dizia que cavalo branco dava sorte, que espantava o azar. Eu nunca acreditei muito nisso, mas depois que ela morreu, o fantasma virou minha única companhia verdadeira. Vamos, velho, murmurei, tocando de leve nas rédeas. Ele seguiu pelo caminho de sempre, passando pelos pastos onde o gado pastava tranquilo, pelas cercas que eu mesmo consertei inúmeras vezes, pelas árvores tortas que marcavam a divisa da propriedade. Tudo conhecido, tudo repetido, tudo morto de tão igual. Eu verificava os bebedouros, olhava o estado das cercas, contava cabeças de gado. Trabalho mecânico que meu corpo fazia sozinho, enquanto minha cabeça ficava longe, perdida em algum lugar entre o passado e o nada. O sol subia no céu, implacável, transformando a terra em brasa. O suor escorria pelas minhas costas, grudando a camisa na pele. Eu parei debaixo de um ipê para tomar água do cantil. O fantasma bufou, balançando a cabeça, espantando as moscas que insistiam em pousar no seu focinho. Ali, na sombra rala da árvore, senti aquele peso de sempre. O peso de não ter mais nada para voltar em casa, de não ter ninguém esperando, de não ter motivo para apressar o passo. Lembrei da minha mulher sorrindo na cozinha, fazendo aquele bolo de fubá que ela sabia que eu amava. Lembrei dela cantando baixinho enquanto regava as plantas na varanda. Lembrei do jeito que ela encostava a cabeça no meu ombro quando a gente sentava para ver o pôr do sol. E lembrei, com uma dor que nunca passa, do dia em que o médico disse que não havia mais nada a fazer. Câncer. Palavra maldita que arrancou dela pedaço por pedaço, até sobrar só uma sombra deitada na cama, segurando minha mão e pedindo desculpas por estar me deixando. Não pede desculpa, eu disse naquele dia, segurando o choro. Você não tem culpa de nada. Mas ela morreu mesmo assim, levando com ela todo o sentido que minha vida tinha.
Balancei a cabeça, tentando espantar as lembranças. Não adiantava ficar remoendo. Morto não volta. E eu tinha que continuar, nem que fosse só por continuar. Montei de volta no fantasma e segui para o lado oeste da fazenda, onde ficavam os pastos mais distantes. Era quase meio-dia quando terminei a vistoria. O sol estava a pino, cozinhando tudo, fazendo a paisagem tremer no calor. Eu deveria voltar para casa, almoçar alguma coisa, descansar na sombra. Mas quando cheguei na bifurcação da estrada de terra, algo estranho aconteceu. O fantasma parou. Simplesmente parou, no meio do caminho, sem eu puxar as rédeas. Ergui a cabeça, testou o ar com as narinas, deu 2 passos para o lado. Eu franzi a testa, sem entender. Ele nunca fazia isso. Era um cavalo obediente, tranquilo, que seguia o caminho sem criar problema. Mas ali, naquele instante, ele estava inquieto, agitado, como se sentisse algo que eu não conseguia ver. "O que foi, fantasma?" perguntei, passando a mão no pescoço dele. Ele balançou a cabeça e apontou o focinho para a direção do brejo, a direção que eu evitava fazia anos. O brejo ficava uns 2 quilômetros para o sul, numa parte baixa da fazenda onde a água empoçava na época das chuvas. Era um lugar sombrio, cheio de lama escura, mosquitos, cobras e principalmente jacarés. Meu pai sempre dizia para não ir lá sem necessidade. E depois que um peão quase morreu afogado tentando tirar uma vaca atolada, eu jurei que nunca mais pisaria naquele lugar. Mas o cavalo insistia. Ele deu mais alguns passos na direção do brejo, parando de novo, como se esperasse que eu entendesse alguma coisa. E foi então que senti um puxão, uma coisa estranha, vinda de dentro do peito, como se alguém tivesse colocado a mão invisível no meu ombro e sussurrasse sem palavras: "Não vá pelo caminho de sempre, vá para o brejo, agora." Não era voz, não era pensamento, era uma certeza que se instalou na minha cabeça sem pedir licença. Olhei para o céu. Estava limpo, sem nuvens, sem sinais de tempestade. Olhei para os lados. Nada de diferente, só o calor, o silêncio pesado, o canto distante das cigarras. Mas aquele puxão continuava, insistente, como se algo muito importante estivesse acontecendo naquele exato momento e eu precisasse estar lá. Respirei fundo. "Tá bom", murmurei para o cavalo, ou para mim mesmo, ou para Deus, não sei. "Vamos ver o que é." Deixei o fantasma seguir no passo dele, desviando da estrada principal e entrando numa trilha estreita, cheia de mato alto dos 2 lados. Galhos secos estalavam debaixo dos cascos. O cheiro mudou. Deixou de ser aquele cheiro de pasto seco e virou cheiro de terra úmida, de água parada, de podridão vegetal. O tipo de cheiro que gruda na garganta. Quanto mais nos aproximávamos do brejo, mais inquieto o fantasma ficava. As orelhas dele viravam para todos os lados, captando sons que eu não ouvia. Ele bufava, sacudia a crina, pisava devagar como quem anda em campo minado. E eu, que pensava conhecer cada centímetro daquela fazenda, sentia agora que estava entrando em território estranho. Território que não me queria ali. A vegetação foi ficando mais densa, árvores retorcidas, cipós pendurados, folhas grandes e brilhantes. A luz do sol mal conseguia atravessar a copa fechada, criando sombras longas e fundas no chão. O calor continuava brutal, mas era um calor diferente, abafado, úmido, que grudava na pele e não saía. Então, ouvi o som da água. Não era som de rio correndo. Era som de água parada, chapinhando de leve, como se algo grande estivesse se movendo devagar. Meu coração disparou. Jacaré. Tinha que ser. Puxei as rédeas, fazendo o fantasma parar. Fiquei imóvel, escutando. O som parou. Recomeçou. Parou de novo. Aquilo não estava certo. Desci do cavalo com cuidado, amarrando as rédeas num tronco.
O fantasma me olhou com aqueles olhos grandes, como se dissesse: "Você tem certeza disso?" Eu não tinha, mas precisava descobrir o que estava acontecendo. Peguei o facão que sempre levava na cela e segui a pé, desviando de poças lamacentas, pisando firme em raízes grossas que serpenteavam pelo chão. Quanto mais me aproximava da margem do brejo, mais forte ficava aquele puxão no peito. E junto com ele vinha uma sensação estranha. Não era medo, não era curiosidade, era urgência. Como se cada segundo que eu perdesse fosse um segundo que alguém não tinha. Alguém. A palavra bateu na minha cabeça com força. Alguém estava ali. Alguém precisava de mim. Apertei o cabo do facão e empurrei os últimos galhos para o lado. E foi então que vi a borda do brejo. Uma extensão de água marrom escura, coberta de folhas flutuantes, cercada de juncos altos e lama preta que fazia barulho de sucção quando pisada. A superfície da água estava agitada. Bolhas subiam. Movimentos rápidos cortavam de um lado para o outro. E então eu vi 4 formas grandes, escuras, deslizando na água. Jacarés. 4 jacarés enormes, adultos, com no mínimo 2,5 metros cada um. Estavam próximos da margem, mas não parados. Estavam organizados, formando algo, um círculo. Minhas mãos suaram frio. Jacaré não faz círculo. Jacaré caça, devora, some. Mas aqueles pareciam estar guardando algo. Dei mais um passo, forçando a vista contra o sol que rebatia na água. E foi aí que meu sangue gelou. No centro daquele círculo de jacarés, meio afundada na lama da margem, estava uma pessoa, uma jovem, desmaiada, grávida. Meu corpo inteiro travou. Por um segundo infinito achei que estava vendo errado, que o sol estava me enganando, criando miragens naquele inferno úmido. Pisquei várias vezes, tentando focar melhor, mas a imagem não mudou. Continuava ali, real, impossível e aterrorizante. Uma mulher jovem, caída de lado na lama da margem, com a barriga inchada de gravidez avançada, completamente imóvel. Os braços esticados de um jeito estranho, como se tivesse caído e não tivesse mais forças para se levantar. O rosto virado para o lado, escondido por mechas de cabelo escuro grudadas na lama. E ao redor dela, naquele arranjo que desafiava tudo o que eu conhecia sobre a natureza, 4 jacarés gigantescos formavam uma barreira perfeita. Mas não estavam olhando para ela. Estavam virados para fora, como sentinelas, como guardas. Meu coração martelava tão forte que eu conseguia ouvir o sangue batendo nos meus ouvidos. Jacaré não faz isso. Jacaré não protege. Jacaré é predador, oportunista, espera a presa fraca e ataca. Mas aqueles pareciam estar cumprindo uma missão que eu não conseguia entender. As caudas balançavam devagar na água, mantendo o equilíbrio. As cabeças enormes se moviam em sincronia, vasculhando os arredores, como se estivessem impedindo que algo ou alguém chegasse perto dela. Dei um passo para frente e o galho seco estalou alto debaixo da minha bota. Os 4 jacarés viraram as cabeças ao mesmo tempo na minha direção. Congelei. Minha mão apertou o cabo do facão até os dedos doerem. Facão não serve para nada contra jacaré adulto. Eu sabia disso. Se eles decidissem me atacar, eu estaria morto antes de conseguir gritar. Mas algo muito estranho aconteceu. Os jacarés me olharam. Vi o sol refletir naqueles olhos amarelos, frios, antigos como o tempo, mas não avançaram, não abriram as bocas, não deram o menor sinal de agressão. Só me observaram e depois, lentamente, voltaram a olhar para o brejo, para as águas mais fundas, como se o verdadeiro perigo viesse de lá. Minha respiração estava descontrolada. Tentei pensar rápido, mas meu cérebro parecia ter virado mingau. Havia uma mulher grávida desmaiada na lama, cercada de jacarés, no meio de um brejo que eu evitava fazia anos. E eu tinha que decidir o que fazer. Gritar por ajuda. Não tinha ninguém a quilômetros de distância. Voltar para buscar o cavalo.
Ela podia morrer enquanto eu perdia tempo. Tentar assustá-los podia provocar exatamente o ataque que eu queria evitar. Então fiz a única coisa que meu instinto mandou. Dei mais um passo, depois outro e outro. Caminhando devagar, com o facão levantado, os olhos fixos nos jacarés, o suor escorrendo pela minha testa e entrando nos meus olhos, ardendo, mas eu não podia piscar, não podia tirar a atenção deles nem por um segundo. Cada passo afundava um pouco na lama mole da margem, fazendo aquele barulho de sucção que parecia ecoar alto demais naquele silêncio tenso. Os jacarés não se mexeram. Continuaram em suas posições, virados para a água, apenas acompanhando meu movimento com pequenos ajustes de cabeça. Era como se estivessem me deixando passar, como se reconhecessem que eu vinha ajudar. E isso, de todos os absurdos daquela cena, era o mais impossível de todos. Quando cheguei a uns 3 metros de distância, consegui ver melhor. E o que vi fez meu estômago revirar. A jovem não estava apenas desmaiada, estava destruída. O rosto inchado, queimado de sol, com a pele rachada nos lábios que deviam estar sangrando. Olheiras fundas, roxas, que mostravam dias sem dormir. O cabelo embaraçado, cheio de folhas secas, galhos pequenos, terra. A roupa, uma camiseta velha e uma saia rasgada. Estava suja de lama, sangue seco e algo que parecia vômito. Os pés descalços estavam cobertos de feridas abertas, cortes profundos, bolhas estouradas, como se ela tivesse caminhado por muito tempo em terreno brutal. Mas o pior eram os braços, arranhões profundos, alguns ainda frescos, outros já começando a infetar. Marcas claras de unha nas próprias mãos, como se ela tivesse tentado se defender de alguém. E no pulso direito, uma marca circular roxa, quase preta, marca de corda, de ter sido amarrada. No pescoço, na altura da garganta, havia manchas roxas em formato de dedos. Alguém tinha tentado estrangular ela. Minha mão começou a tremer. Deus do céu, pensei, o que aconteceu com essa moça? A barriga dela se movia de leve com a respiração fraca, superficial. Muito grávida, 8, talvez 9 meses. A camiseta estava esticada ao máximo, rasgada na lateral, mostrando a pele esticada, avermelhada. Abaixei devagar, me ajoelhando na lama ao lado dela, sem tirar os olhos dos jacarés. Eles continuavam imóveis, mas agora percebi que suas respirações eram sincronizadas, como se fossem um único organismo dividido em 4 corpos. Estiquei a mão trêmula e toquei de leve no ombro dela. Nada. Toquei de novo, um pouco mais firme. Moça! Minha voz saiu rouca, engasgada. Moça, você está me ouvindo? Nenhuma resposta. Apenas aquela respiração fraca, quase imperceptível. Coloquei 2 dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Demorei para achar. Quando senti, era fraco demais, irregular, falhando. Ela estava morrendo. Ali, naquele brejo maldito, cercada de jacarés, a quilômetros de qualquer ajuda, ela estava morrendo. E o bebê junto. Olhei para os jacarés de novo. Um deles, o maior, virou a cabeça e me encarou diretamente. Aqueles olhos amarelos, sem emoção, sem piedade, sem nada que eu pudesse reconhecer como sentimento, mas também sem agressividade. Era um olhar de avaliação, como se ele estivesse me perguntando: você vai salvá-la ou vai deixá-la morrer? Eu vou tirar ela daqui. Falei em voz alta, como se o jacaré pudesse entender. Vou levar ela para um lugar seguro. E talvez, por algum milagre que eu nunca vou conseguir explicar, ele entendeu. Porque quando comecei a passar os braços por baixo do corpo da jovem, preparando para levantá-la, o jacaré maior deu um passo para o lado. Literalmente se afastou, abrindo espaço. Os outros 3 seguiram o movimento, mantendo a formação, mas recuando, criando um corredor entre eles e a margem mais firme. Meu corpo inteiro arrepiou. Aquilo não era natural.
Não era normal. Não tinha explicação científica, biológica ou racional, mas estava acontecendo bem na minha frente, com uma clareza que não deixava espaço para dúvida. Levantei a jovem nos braços com cuidado. Ela era leve demais para alguém tão grávida. Só pele e osso e barriga. Não pesava quase nada, como se tivesse passado dias sem comer. A cabeça dela tombou no meu ombro, o cabelo molhado de lama escorrendo no meu braço. Consegui sentir o calor da febre queimando através da roupa encharcada. Ela estava fervendo. "Aguenta aí, moça", sussurrei, mais para mim mesmo que para ela. "Eu vou te salvar, juro que vou." Comecei a andar de costas, mantendo os olhos nos jacarés, carregando aquele peso precioso nos braços. Cada passo era uma eternidade. A lama sugava minhas botas, tentando me puxar para baixo. Galhos baixos arranhavam minhas costas. O sol batia impiedoso na minha nuca, mas eu não podia parar. Não podia fraquejar. Os jacarés não me seguiram. Ficaram ali, naquela formação estranha, virados para as águas fundas do brejo, como se ainda estivessem guardando algo, ou impedindo que algo saísse. Quando finalmente cheguei na vegetação mais fechada, onde os galhos formavam uma espécie de túnel verde, arrisquei tirar os olhos deles por um segundo, e quando olhei de volta, eles tinham sumido. Simplesmente desaparecido na água escura, sem deixar rastro, sem fazer barulho, como se nunca tivessem estado ali. Como se tudo tivesse sido alucinação do calor, delírio da solidão, mas o peso nos meus braços, o calor da febre, a respiração fraca contra meu peito, isso era real. Muito real. Apressei o passo, meu coração disparado, as pernas queimando do esforço. Quando cheguei onde tinha deixado o fantasma, o cavalo estava agitado, puxando as rédeas amarradas, bufando alto, as orelhas achatadas para trás. Ele tinha sentido o perigo, a estranheza daquele lugar. Desamarrei ele com uma mão, segurando a moça com a outra, e usei um toco de árvore caído para conseguir subir na sela. Foi uma manobra difícil, desajeitada, que quase me fez cair. Mas consegui. Sentei na sela com a jovem desmaiada apoiada na minha frente, a cabeça dela no meu ombro, o corpo mole como boneca de pano. "Vai, fantasma", ordenei, tocando de leve com o calcanhar. "Vai rápido." E ele foi. Saiu dali quase correndo, como se também quisesse escapar daquele lugar. Desviava das árvores por instinto, escolhia os melhores caminhos, pulava obstáculos. Eu segurava a jovem firme contra mim, tentando absorver os solavancos da cavalgada para não machucá-la mais. A cada passo do cavalo, a cabeça dela balançava, os braços bambos penduravam, e de vez em quando ela gemia baixinho, um som de dor tão profundo que parecia vir da alma. A fazenda nunca me pareceu tão longe. Atravessamos o pasto aberto onde o sol castigava sem piedade. Passei pelo curral, pelos galinheiros, pelo açude, onde as garças levantaram voo assustadas. Quando finalmente vi a casa aparecer no horizonte, branca e pequena contra o céu azul, senti uma onda de alívio tão grande que quase desmaiei junto. Parei o cavalo com um puxão brusco na frente da varanda. Desci como pude, ainda segurando a moça, quase tropeçando nos próprios pés. Subi os 3 degraus de madeira e chutei a porta aberta. A casa estava escura por dentro, fresca, silenciosa. Levei ela direto para o quarto que ficava no fundo. O quarto que tinha sido da minha mulher, que eu não abria fazia 3 anos, que tinha virado uma espécie de santuário intocável. Mas naquele momento, nada disso importava. Deitei a jovem na cama, sobre o edredom limpo que cheirava a naftalina e tempo parado. Ela afundou no colchão, o corpo finalmente relaxando, mas o rosto ainda contorcido de dor. Fui até a cozinha tropeçando em tudo. Peguei uma bacia com água limpa, panos brancos, o vidro de álcool, tudo que encontrei. Voltei correndo e comecei a limpar o rosto dela, delicadamente,
tirando a lama, o sangue seco, as folhas grudadas. Por baixo da sujeira, descobri um rosto jovem. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. Traços delicados, pele morena, lábios rachados que deviam ter sido bonitos antes de tudo o que aconteceu com ela. Mas as marcas de sofrimento estavam em cada centímetro. Hematomas roxos ao redor dos olhos, corte na sobrancelha, inchaço na bochecha esquerda e aquelas marcas horríveis no pescoço, como se mãos grandes tivessem apertado com força, tentando tirar a vida dela. Limpei os braços dela com cuidado, vendo melhor os arranhões, os cortes, as marcas de corda nos pulsos. Alguém tinha amarrado ela. Alguém tinha machucado ela de propósito. E ela tinha fugido. Fugido por tanto tempo, com tanta força, que chegou até aquele brejo distante, onde jacarés, por algum milagre inexplicável, tinham decidido protegê-la, ao invés de devorá-la. Quando terminei de limpar, peguei o telefone velho que ficava na cozinha e liguei para a enfermeira que atendia o interior. Dona Lourdes, uma senhora de 60 anos que tinha virado parteira, médica, psicóloga e tudo mais para a comunidade rural. O telefone chamou 5, 6 vezes até ela atender. Alô? Dona Lourdes, aqui é o Antônio da Fazenda São João. Preciso de ajuda. Urgente. O que houve, Antônio? Você tá bem? Eu tô, mas... Respirei fundo, tentando organizar as palavras. Achei uma moça grávida desmaiada no brejo. Ela tá muito mal. Febre alta, cheia de feridas, parece que fugiu de alguma coisa ruim. E acho que o bebê tá prestes a nascer. Silêncio do outro lado. Depois, meu Deus do céu, você trouxe ela para sua casa? Trouxe. Limpei ela o máximo que consegui, mas não sei mais o que fazer. Escuta bem. A voz dela ficou firme, profissional. Mantém ela deitada de lado. Põe pano frio na testa para baixar a febre. Dá água, mas devagar. Um golinho de cada vez. Não pode deixar ela sozinha. Eu vou ligar para o Dr. Renato. Ele está de plantão na cidade. Vou mandar ele para aí o mais rápido possível. Quanto tempo? 1 hora, talvez 2, dependendo de onde ele estiver. Aguenta firme, Antônio. E reza. Desliguei e fiquei olhando para o telefone na minha mão trêmula. 1 hora, 2 horas. A moça não tinha esse tempo. Dava para ver no jeito que ela respirava, no calor que emanava da pele, no suor frio que brotava mesmo com a febre. Ela estava no limite, e o bebê também. Voltei para o quarto e fiz tudo o que Dona Lourdes mandou. Coloquei pano frio na testa dela. Molhei os lábios dela com água. Abri a janela para deixar o ar circular. E fiquei ali, sentado numa cadeira velha ao lado da cama, olhando aquela desconhecida que tinha entrado na minha vida da forma mais improvável possível. E foi então que ela acordou. Os olhos dela se abriram de repente, arregalados, vidrados no teto como se estivesse vendo algo aterrorizante. Não foi um acordar suave, gradual. Foi um despertar violento, cheio de pânico. O corpo inteiro se retesou na cama. As mãos se fecharam no lençol com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A boca se abriu num grito silencioso que não saiu, apenas um ar sufocado, engasgado. Levantei da cadeira num pulo, as mãos estendidas. Calma, moça, calma, você está em segurança. Mas ela não me ouviu. Ou ouviu e não acreditou. O olhar dela correu pelo quarto desconhecido. As paredes brancas e descascadas, a cômoda velha de madeira escura, a cortina de renda que balançava de leve com o vento da janela aberta, o crucifixo pendurado na parede. Tudo estranho, tudo ameaçador. Ela tentou se levantar, jogando as pernas para fora da cama, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta com um gemido de dor, a mão voando para a barriga. Por favor, fica quieta. Pedi, me aproximando devagar, com as mãos ainda levantadas como quem tenta acalmar um animal ferido. Você está muito fraca, precisa descansar. Os olhos dela finalmente focaram em mim.
Eram olhos castanhos, grandes, mas tão cheios de terror que me fizeram recuar um passo. Era o olhar de alguém que tinha visto o inferno de perto, de alguém que não esperava mais nada de bom de ninguém. Quem é o senhor? A voz dela saiu rouca, quebrada, como se não tivesse usado por dias. Onde eu tô? Meu nome é Antônio. Você tá na minha fazenda. Eu te encontrei no brejo, desmaiada. Te trouxe pra cá pra te ajudar. Ela balançou a cabeça rápido demais, os olhos se enchendo de lágrimas. Não, não pode. Ele vai me achar. Ele disse que ia me achar em qualquer lugar. Quem? Quem vai te achar? Mas ela não respondeu. Começou a chorar. Um choro desesperado, puxando o ar em soluços que faziam o corpo inteiro tremer. As mãos agarraram a barriga, acariciando, protegendo. Meu filho! Ele quer matar meu filho! Disse que ia acabar com ele, que ia... A frase morreu num grito abafado de dor. O corpo dela se curvou, as pernas se dobraram, a mão apertou a barriga com força. Reconheci aquilo imediatamente. Tinha visto a minha mulher passar pela mesma coisa, anos atrás, quando perdemos um bebê aos 5 meses. Contração. E pelo jeito que ela gritava, não era apenas uma. O bebê tá vindo? Perguntei, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. Ela assentiu entre lágrimas, mordendo o lábio inferior até sangrar. Eu acho, não sei, dói tanto. Dói demais. Corri para a cozinha e peguei o telefone de novo, mas as mãos tremiam tanto que deixei cair 2 vezes antes de conseguir discar. Dona Lourdes atendeu no 3º toque. Antônio, ela acordou e tá tendo contrações. O bebê tá vindo agora. Cadê o médico? Ele já saiu daqui, mas ainda tá a 1 hora de distância, no mínimo. Escuta, você precisa manter ela calma. Respira com ela, faz ela controlar a respiração. Não deixa fazer força ainda. Não pode fazer força sem dilatação completa, senão pode rasgar tudo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei nada de parto. Vai ter que aprender agora, Antônio. A voz dela ficou mais dura. Você é a única pessoa que pode ajudar ela nesse momento. Ferve água, pega toalhas limpas, tesoura esterilizada, linha grossa. Se o bebê nascer antes do médico chegar, você vai ter que cortar o cordão. Desliguei e fiquei parado no meio da cozinha, o sangue pulsando nas têmporas, o peito apertado. Eu, um velho fazendeiro solitário que mal conseguia cuidar da própria vida, agora tinha que ajudar uma desconhecida a dar à luz. Como eu ia fazer isso, mas não tinha escolha. Fervi água no fogão a lenha, peguei todas as toalhas limpas que tinha, que eram poucas, porque eu lavava roupa 1 vez por mês quando lembrava. Achei uma tesoura na gaveta e joguei na água fervente. Peguei linha grossa que usava para costurar sela. Coloquei tudo numa bacia e voltei correndo para o quarto. A moça estava sentada agora, apoiada na cabeceira da cama, as pernas abertas, o rosto molhado de suor e lágrimas. A camiseta velha estava encharcada, grudada no corpo. Ela ofegava tentando controlar a respiração entre uma contração e outra. Eu tô aqui, falei colocando a bacia em cima da cômoda. Vou te ajudar no que puder. Ela me olhou com aqueles olhos enormes, assustados. O senhor não vai me machucar? A pergunta me acertou como um soco no estômago. O que tinha acontecido com essa moça para ela perguntar isso? Que tipo de monstro tinha colocado tanto medo assim dentro dela? Nunca, respondi, firme. Pode confiar em mim. Eu não vou te machucar e não vou deixar ninguém te machucar. Ela segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão fraca. As unhas dela cravaram na minha pele, mas eu não reclamei. Se aquilo ajudava, ela podia cravar até o osso. O senhor precisa saber, ela começou, a voz falhando. Precisa saber o que aconteceu. Caso ele venha, não precisa falar agora. Pode esperar você ficar melhor. Não! Ela gritou, e outra contração veio mais forte, fazendo o corpo inteiro se contrair. Quando passou, ela continuou falando rápido, como se precisasse despejar tudo antes que fosse tarde demais.
Eu morava com ele há 2 anos. Achei que ele me amava. No começo era bom, mas depois começou a beber. E quando bebia, batia muito. As lágrimas escorriam sem parar, molhando o travesseiro. Quando descobri que estava grávida, achei que ia melhorar, que ele ia mudar. Mas piorou. Ele disse que o filho não era dele, que eu tinha traído. Mas eu juro que nunca. Eu acredito em você. Falei baixinho, apertando a mão dela de volta. Ele tentou. Ela soluçou. Tentou me fazer perder o bebê. Batia na minha barriga, me empurrava escada abaixo. Uma vez me trancou no quarto por 3 dias, sem comida nem água. E há 4 noites atrás, quando eu disse que ia embora, Ela tocou o pescoço nas marcas roxas. Ele tentou me enforcar. Disse que se eu não ficasse, ele matava eu e o bebê. Que ninguém ia me querer mesmo, que eu não servia para nada, que eu era só um lixo. A raiva subiu dentro de mim como fogo. Uma raiva que eu não sentia fazia anos, desde que perdi minha mulher, e toda a capacidade de sentir coisas fortes tinha morrido junto. Mas aquilo acordou algo primitivo, algo que queria pegar aquele homem e fazer ele pagar por cada hematoma, cada lágrima, cada noite de terror. Como você escapou? Consegui perguntar. Ele bebeu demais e desmaiou no sofá. Eu esperei até ter certeza que ele estava inconsciente. Aí peguei uma muda de roupa, um pouco de comida e fugi pela janela dos fundos. Não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Só andei. Andei pela estrada de terra, pelos pastos, pelo mato. Quando via farol de carro, me escondia com medo que fosse ele. Andei dias, perdi a conta de quantos, bebi água de poça, comi o que achava, até que não aguentei mais e desmaiei. No brejo, completei. Ela franzia a testa, confusa. Brejo. Eu não lembro de brejo. Lembro de cair, de não conseguir mais levantar, de sentir que ia morrer. E depois teve um sonho esquisito. Que sonho! Sonhei que tinha bichos grandes ao meu redor, mas não me machucavam. Só ficavam ali, guardando, protegendo. Era tão real. Engoli seco. Não era sonho. Mas como eu ia explicar para ela que 4 jacarés gigantes tinham formado uma barreira ao redor dela? Como explicar algo que eu mesmo não entendia? Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela gritou de novo. Dessa vez mais alto, mais desesperado. O corpo arqueou na cama, as mãos agarraram os lençóis com força brutal. Tá vindo! Ela ofegou. Ele tá vindo agora! Entrei em pânico. Olhei para a porta, como se o médico fosse aparecer magicamente. Olhei para a janela, para o relógio de parede que marcava 3 da tarde. Olhei para tudo, menos para o lugar que eu precisava olhar. Mas não tinha escapatória. Ou eu ajudava, ou mãe e bebê morriam. Respirei fundo e me posicionei no pé da cama. Tudo bem. Vou dar uma olhada, pode ser? Ela assentiu, chorando, as pernas tremendo. Levantei a saia rasgada e suja. E vi a coroa da cabeça do bebê começando a aparecer. Meu Deus! Estava mesmo acontecendo. Ali, naquele quarto, sem médico, sem hospital, sem nada. Apenas eu, um velho fazendeiro que não tinha ideia do que fazer, e uma mãe desesperada lutando para trazer uma vida ao mundo. Já dá para ver a cabeça, falei, tentando manter a voz calma. Na próxima contração, você vai fazer força. Mas só quando eu mandar, entendeu? Ela assentiu, o rosto vermelho de esforço. A contração veio como uma onda. Senti na tensão do corpo dela, no jeito que ela prendeu a respiração. Agora, faz força! Ela empurrou gritando um grito animal, primitivo, de pura dor e determinação. A cabeça do bebê avançou mais um pouco, mas não o suficiente. De novo, mais uma vez, outra contração, outro empurrão, outro grito que ecoou pelas paredes da casa vazia.
E dessa vez, a cabeça saiu completamente, roxa e coberta de uma coisa branca e viscosa. Saiu a cabeça, mais um pouco você consegue. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas havia algo diferente agora. Não era só dor, era força. Era uma força que vinha de algum lugar profundo, daquele instinto antigo de mãe que faria qualquer coisa para salvar o filho. Na contração seguinte, com um último empurrão desesperado, o bebê deslizou para fora completamente, caindo nas minhas mãos trêmulas. Era tão pequeno, tão frágil, coberto de sangue e fluido, os olhinhos fechados, a boca minúscula, os dedinhos perfeitos, mas não chorava. Não fazia barulho nenhum. Meu coração parou. Por que ele não está chorando? A mãe gritou, tentando se levantar. Por que meu filho não está chorando? Lembrei de algo que vi uma vez na televisão. Virei o bebê de cabeça para baixo e dei umas batidinhas leves nas costas. Nada. Bati um pouco mais forte. Nada. O desespero tomou conta de mim. Não, não podia ser. Não depois de tudo. Coloquei a boca no narizinho minúsculo e soprei bem devagar um sopro de vida. Uma vez, 2 vezes. E então, como um milagre, o bebê tossiu e chorou, um choro forte, irritado, perfeito, o som mais bonito que eu já ouvi na vida. O choro do bebê encheu o quarto como uma explosão de vida. Aquele som agudo, estridente, perfeito na sua imperfeição, ecoou pelas paredes que não ouviam vida nova fazia tanto tempo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o bebê escorregar. Segurei firme, olhando para aquela criaturinha minúscula, roxa e amassada, com os olhinhos fechados, os punhos cerrados, a boca aberta no choro mais genuíno e necessário do mundo. "Meu filho!" A mãe gritou, estendendo os braços, o rosto transformado. "Me dá, meu filho." Enrolei o bebê numa toalha limpa, com cuidado, como se fosse feito de vidro, e coloquei nos braços dela. E naquele momento, naquele exato segundo em que mãe e filho se encontraram pela primeira vez, vi algo que me fez acreditar em Deus de novo. O rosto dela mudou completamente. Todo o sofrimento, todo o terror, toda a dor que marcava aqueles olhos, tudo desapareceu por um instante, substituído por algo puro. Amor absoluto, incondicional, eterno. Ela apertou o bebê contra o peito, chorando, rindo, beijando a cabecinha molhada, sussurrando palavras que só mãe sabe dizer. "Você veio, você conseguiu, meu menino forte." Eu fiquei ali parado, de pé ao lado da cama, com as mãos ainda sujas de sangue, o coração batendo descompassado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Tinha ajudado a trazer uma vida ao mundo. Eu que achava que minha vida tinha acabado junto com a minha mulher, que não via mais sentido em nada, que acordava todo dia apenas por acordar, eu tinha segurado a vida com minhas próprias mãos e a tinha trazido de volta da beira da morte. "É um menino?" ela perguntou, olhando para mim com aqueles olhos brilhando. Só então percebi que nem tinha verificado. "Deixa eu ver." Me aproximei, levantei de leve a toalha. "É sim, um menino." Ela riu através das lágrimas, um riso que parecia impossível depois de tudo que tinha passado. Eu sabia, sentia que era um menino, meu pequeno guerreiro. Mas eu lembrei que ainda não tinha terminado. O cordão umbilical. Peguei a tesoura que estava na água fervente, ainda quente demais para segurar direito. Usei um pano para segurar o cabo. Amarrei o cordão com linha em 2 lugares, como Dona Lourdes tinha explicado uma vez, há muitos anos, quando ajudei numa emergência parecida com uma vaca parindo. Respirei fundo e cortei entre os nós. Pronto. Agora mãe e filho eram 2 seres separados, 2 vidas independentes. "Ele está bem?" ela perguntou, ansiosa, examinando cada centímetro do bebê. "Tem tudo? Os dedinhos, as pernas, tudo?" "Parece perfeito", respondi, mas na verdade eu não sabia.
Nunca tinha visto um recém-nascido tão de perto. O médico vem vindo, ele vai examinar direito. Como se minha fala tivesse invocado, escutei o som de um carro se aproximando pela estrada de terra, motor acelerando, pneus levantando poeira. Corri até a janela e vi uma caminhonete velha freando bruscamente na frente da casa. Um homem alto e magro saiu correndo, carregando uma maleta preta. Doutor Renato. Graças a Deus. Abri a porta antes dele bater. Onde ela tá? Ele perguntou sem cerimônia, já entrando. No quarto do fundo, mas o bebê já nasceu. Ele parou por um segundo, me olhando com aqueles olhos cansados de quem passou a noite em claro. Nasceu? Como? Eu ajudei. Não tinha como esperar. Ele balançou a cabeça, impressionado ou preocupado, não dava para saber, e seguiu para o quarto. Fiquei na porta, vendo ele trabalhar. Examinou o bebê primeiro, ouvindo o coração com o estetoscópio, olhando os reflexos, pesando na balancinha portátil que trouxe. 2,8 kg. Pequeno, mas dentro do aceitável. Depois examinou a mãe, verificando se tinha rasgado, se tinha hemorragia, se tinha alguma complicação. Depois de longos minutos, ele se virou para mim. Foi por um tris, disse, a voz séria. Ela está severamente desidratada, desnutrida, com começo de infecção nas feridas. Mais algumas horas e... Ele não completou, mas não precisava. E o bebê nasceu com sinais de estresse fetal. Se tivesse demorado mais, provavelmente não sobreviveria. Vocês tiveram sorte, muita sorte. Ou foi outra coisa? Outra coisa? Ele me olhou direto nos olhos. Milagre, Antônio. Isso foi um milagre. Aplicou soro na veia dela, antibiótico, limpou e enfaixou as feridas piores. Ensinou ela como amamentar, já que o bebê precisava começar a mamar o quanto antes. E o tempo todo ela segurava o filho com aquele olhar de quem não acreditava que aquilo era real, que tinha conseguido, que ambos estavam vivos. Ela precisa ficar internada, o doutor disse, guardando os equipamentos na maleta. Pelo menos uns 3 dias até estabilizar. Mas quando ele falou isso, a moça entrou em pânico de novo. Não posso ir para o hospital. Ele vai me achar. Ele conhece gente, ele vai descobrir, ele vai... Quem? O doutor perguntou, franzindo a testa. Quem vai te achar? Ela olhou para mim, implorando silenciosamente para eu explicar. Então contei para o doutor Renato, em resumo, o que ela tinha me contado. A violência, a fuga, o desmaio no brejo. Não contei dos jacarés. Isso parecia íntimo demais, sagrado demais para compartilhar. O rosto do médico ficou duro, a mandíbula travada. Isso é caso de polícia. Precisa fazer boletim de ocorrência, pedir medida protetiva. Não adianta, ela disse, a voz fraca, mas firme. Ele é amigo do delegado da cidade dele. Já tentei pedir ajuda antes, ninguém acreditou em mim. Disseram que era briga de casal, que eu devia ter feito algo para provocar. Ninguém nunca acreditou. O silêncio pesou no quarto. O doutor Renato passou a mão no rosto, cansado, frustrado. Eu conhecia aquela frustração. Era a frustração de saber que o mundo era injusto e não poder fazer nada. Ela pode ficar aqui, eu disse. Todos me olharam surpresos. Aqui? O doutor repetiu. Na minha fazenda. Até ela recuperar a força, até conseguir ir para algum lugar seguro. Tenho espaço, tenho comida, tenho silêncio. E ninguém vem aqui. Faz meses que não recebo visita. Ela vai estar segura. Mas o senhor mal me conhece, a moça disse confusa. Por que ia fazer isso por mim? Olhei para ela, para o bebê nos braços dela, para aquela cena de vida renascendo no quarto que tinha sido o túmulo das minhas memórias. E a resposta veio fácil, verdadeira, do fundo do que sobrou da minha alma. Porque alguém precisa fazer o que é certo, e porque essa casa está vazia faz tempo demais. O doutor Renato me puxou para o corredor, falando baixo. Antônio, você tem certeza? Isso pode ser perigoso.
Se o cara realmente vier atrás, eu sei cuidar de mim. E tenho espingarda. Se ele aparecer aqui, vai sair do mesmo jeito que veio, ou numa maca ou num caixão. Escolha dele. Ele me estudou por um longo momento. Depois assentiu. Tá bom, mas eu vou passar aqui todo dia para ver como ela tá. E no primeiro sinal de piora, a gente leva pro hospital, queira ela ou não. Entendido? Entendido. Ele passou mais instruções, como trocar os curativos, que remédios dar, quanto tempo entre as mamadas, sinais de alerta para ficar de olho. Deixou uma sacola cheia de medicamentos, gases, ataduras, tudo o que podia precisar. Antes de ir embora, ele voltou ao quarto e falou diretamente com a moça. Você teve sorte de encontrar esse homem. Cuida dele, porque gente boa assim é rara. Depois que ele saiu, a casa voltou a ficar quieta, mas era um silêncio diferente agora. Tinha respiração suave de bebê dormindo, tinha som de vida. Fui até a cozinha preparar algo para ela comer. Não tinha muita coisa. Eu vivia de comida simples, feijão, arroz, carne seca, ovo. Fiz um caldo de galinha com macarrão, desses que minha mulher fazia quando alguém estava doente. Esquentei o fogão a lenha, coloquei a panela velha, fui picando os ingredientes devagar, tentando lembrar a receita que vi tantas vezes. Enquanto o caldo fervia, lavei minhas mãos na pia, esfregando o sangue que tinha grudado debaixo das unhas, entre os dedos. Sangue de vida, sangue de nascimento, tão diferente do sangue de morte que eu tinha visto antes, quando cuidava da minha mulher nos últimos dias. Levei uma tigela de caldo para o quarto. Ela estava acordada, recostada na cabeceira, com o bebê mamando no peito. A cena me fez parar na porta. Era tão íntima, tão sagrada. Por um segundo pensei em voltar, dar privacidade. Mas ela me viu e sorriu. Pode entrar. O senhor já me viu em situações muito piores. Coloquei a tigela na mesinha de cabeceira. Precisa comer, ganhar força. Ela olhou para a comida com os olhos brilhando. Faz tanto tempo que não vejo comida de verdade. Quando o bebê terminou de mamar e adormeceu, ela o colocou com cuidado numa gaveta grande que tirei da cômoda e forrei com cobertores macios. Berço improvisado, mas funcionava. Então ela comeu. Devagar no começo, depois mais rápido, como se o corpo finalmente lembrasse o que era ter comida no estômago. Terminou tudo e ainda limpou a tigela com o pão que trouxe. Obrigada, ela disse, a voz carregada de emoção. Obrigada por tudo. Por me salvar, por ajudar meu filho a nascer, por deixar a gente ficar. Eu não sei como vou pagar. Não deve nada. Eu a interrompi. E não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não faria, ela disse triste. Andei por dias e ninguém parou para ajudar. Viram uma grávida suja e ferida na estrada e desviaram. Com medo, com nojo, sei lá. Mas o Senhor me levou para sua casa, cuidou de mim como se eu fosse família. Como é seu nome? Perguntei, percebendo que ainda não sabia. Mariana Souza. E o bebê? Já pensou num nome? Ela olhou para o filho dormindo, o rostinho calmo, os lábios fazendo um biquinho de mamada mesmo dormindo. Uma lágrima escorreu. Miguel, vou chamar ele de Miguel, significa quem é como Deus. E foi Deus que salvou a gente, através do Senhor. Não soube o que responder. Fazia tanto tempo que não me sentia útil, que não sentia que minha vida tinha propósito. E agora, naquele quarto cheio de luz da tarde que entrava pela janela, com uma mãe e um bebê salvos contra todas as probabilidades, senti algo acordar dentro de mim. Algo que eu achei que tinha morrido junto com minha mulher. Esperança. Descansa, eu disse, me levantando. Vou ficar aqui perto. Qualquer coisa, é só chamar. Antônio? Ela me chamou quando eu já estava quase saindo. Como o senhor me encontrou? Onde exatamente eu estava? A pergunta que eu temia. Como explicar? Como contar sobre os jacarés sem soar louco?
Você estava no brejo. Comecei devagar. Caída na margem. E tinha uma coisa estranha lá. O quê? Respirei fundo. Jacarés. 4 jacarés grandes, mas não estavam te atacando. Estavam guardando você, formando um círculo ao seu redor, virados para fora, como se estivessem protegendo de alguma coisa. Ela me olhou, os olhos arregalados. Então não foi sonho? Não, era real. Eu vi com meus próprios olhos. E quando fui te pegar, eles abriram caminho, me deixaram levar você. Como se tivessem esperando eu chegar. Mariana levou a mão à boca, as lágrimas voltando. Meu Deus! Deus enviou até os bichos para me proteger. Ficamos em silêncio, cada um processando o milagre que não conseguíamos entender. Depois ela adormeceu, exausta, com a mão ainda pousada protetoramente sobre a gaveta onde Miguel dormia. Saí do quarto e fechei a porta devagar. A casa estava diferente agora. Tinha cheiro de comida, som de respiração, presença de vida. Sentei na varanda, acendi um cigarro que fazia meses que não fumava e olhei para o horizonte onde o sol começava a descer. E pela primeira vez em 3 anos, rezei. Não uma reza decorada, não um Pai Nosso mecânico, mas uma conversa honesta, crua, com Deus. Não sei o que o Senhor está fazendo, mas obrigado por ter me usado hoje. Obrigado por ter me empurrado para aquele brejo. Obrigado por ter colocado aqueles jacarés lá. E obrigado por ter dado força para mim fazer o que eu nunca pensei que ia conseguir. Cuida deles 2, por favor. Eles merecem. O vento bateu suave no meu rosto, carregando o cheiro de terra e mato. E naquele momento, senti que não estava mais sozinho. A primeira noite foi a mais longa que já vivi. Não por ser ruim, mas porque cada hora parecia carregar o peso de uma vida inteira se transformando. Dormi na sala, no sofá velho de couro rachado que minha mulher tanto insistiu para eu trocar, mas eu nunca troquei. Agora me arrependi. As molas furavam as costas e o encosto estava torto de um lado. Mas não importava. Eu não conseguia dormir de verdade mesmo. A cada barulho que vinha do quarto, eu levantava num pulo. O choro do Miguel, que começava baixinho e ia crescendo até virar um berro desesperado de fome. Os passos lentos de Mariana, arrastando as chinelas que emprestei para ela, cambaleando até a cozinha para beber água. O ranger da cama quando ela se mexia, tentando encontrar uma posição que não doesse. Cada som me deixava alerta, pronto para ajudar se fosse preciso. Mas o que mais me mantinha acordado era o medo. O medo de que o homem aparecesse, que de alguma forma descobrisse onde ela estava e viesse buscar o que achava que era dele. Deixei a espingarda carregada encostada na parede, ao alcance da mão. A cada farfalhar de folha lá fora, cada latido distante dos cachorros da fazenda vizinha, meu corpo inteiro se retesava, os dedos procurando o cano frio da arma. Mas ninguém veio. A noite passou devagar, pesada de silêncio e estrelas, até o primeiro raio de sol começar a clarear o horizonte. Levantei dolorido, as costas reclamando, e fui fazer café. A cozinha cheirava diferente. Tinha cheiro de remédio, de gase nova, de leite materno, de vida acontecendo. Enquanto o café borbulhava no fogão a lenha, fui verificar os animais. O fantasma estava no curral, tranquilo, mastigando feno. Quando me viu, bufou e veio até a cerca. Passei a mão no focinho dele, agradecendo silenciosamente por ter me levado até aquele brejo. Você sabia, né? Sussurrei. Sabia que tinha alguém precisando de ajuda. Ele apenas balançou a cabeça, como sempre fazia, mas juro que vi algo diferente naqueles olhos grandes e escuros. Uma compreensão, uma inteligência que ia além do instinto animal. Quando voltei para casa, Mariana estava acordada, sentada na cama, com Miguel no colo. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando os dois como numa pintura antiga dessas de igreja. Ela tinha lavado o rosto, penteado o cabelo como pôde, e havia algo diferente nela. Ainda fraca, ainda marcada,
mas com um brilho novo nos olhos, o brilho de quem tinha encontrado um motivo para viver. "Bom dia", ela disse, sorrindo tímida. "Bom dia. Conseguiu dormir?" "Um pouco." Miguel acordou 3 vezes para mamar. "Mas está tudo bem. É bom acordar para cuidar dele. Me faz lembrar que tudo foi real, que a gente conseguiu." Trouxe café e pão com manteiga para ela. Comeu devagar, saboreando cada gole, cada mordida, como quem não tinha certeza se aquilo ia durar. E enquanto ela comia, Miguel acordou e começou a chorar. Não aquele choro desesperado de fome, mas um choramingo manhoso de quem só queria a atenção. "Posso pegar ele?" Perguntei sem pensar e me arrependi imediatamente. Que pergunta idiota! Mãe não deixa qualquer um pegar o filho recém-nascido. Mas Mariana sorriu e estendeu o bebê para mim. "Claro, o senhor já salvou a vida dele. Acho que merece segurar." Peguei Miguel com um cuidado exagerado, como se fosse feito de cristal. Era tão pequeno, tão leve, quente e macio. A cabecinha coberta de fios escuros de cabelo, os olhinhos ainda inchados e fechados a maior parte do tempo, os dedinhos minúsculos que se fechavam no meu dedo quando eu encostava. Ele parou de chorar assim que o coloquei contra meu peito, sentindo o calor, o batimento do coração. E ali, naquele momento absurdo, um velho fazendeiro solitário segurando um bebê que não era seu, senti algo quebrar dentro de mim. Uma parede que eu tinha construído tijolo por tijolo durante 3 anos de dor começou a rachar, a desmoronar, deixando entrar uma luz que queimava, mas que ao mesmo tempo era boa, necessária. As lágrimas vieram sem avisar, escorreram pelo meu rosto, pingaram no corpinho quente do bebê. Eu que não tinha chorado no enterro da minha mulher porque estava duro demais de dor, que não tinha chorado uma vez sequer nesses anos todos, agora chorava segurando uma criança que conhecia há menos de um dia. "Antônio", a voz de Mariana preocupada. "O senhor está bem?" "Tô", consegui dizer, a voz embargada. "É que faz tanto tempo que essa casa não tem isso. Vida, som de bebê, esperança de futuro. Achei que nunca mais ia sentir isso." Ela se levantou da cama com dificuldade e veio até mim, colocando a mão no meu ombro. "O senhor perdeu alguém, não foi?" Assenti, incapaz de falar. "Minha mulher. Câncer. Faz 3 anos. Sinto muito." "Ela sempre quis ter filhos", continuei, as palavras saindo sozinhas agora, como se precisassem ser ditas. "Tentamos por anos. Conseguimos uma vez, mas ela perdeu com 5 meses. Depois disso, não veio mais. E quando veio o diagnóstico, já era tarde demais para tudo. Ela morreu sem realizar esse sonho, e eu fiquei aqui, sozinho, apenas existindo, sem viver de verdade." Mariana apertou meu ombro, os olhos marejados. Ela estaria orgulhosa do Senhor agora, do que fez por mim e pelo Miguel. O Senhor devolveu para outra mãe o que não pôde dar para ela. Isso é amor, Antônio. Amor que continua mesmo depois que a pessoa se vai. Aquelas palavras me acertaram no lugar mais fundo e dolorido. Devolvi Miguel para os braços dela e saí para a varanda, precisando de ar, de espaço para processar tudo o que estava sentindo. O sol já estava alto, queimando forte, fazendo a terra brilhar. As cigarras começavam seu canto estridente. Um dia igual a todos os outros, mas completamente diferente. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina nova. Dr. Renato vinha todo final de tarde, examinava Mariana e Miguel, trocava curativos, trazia mais remédios. Mariana ia se recuperando aos poucos, as feridas cicatrizando, as forças voltando, o corpo se ajustando à maternidade. Miguel mamava bem, chorava forte, dormia entre as mamadas, um bebê saudável contra todas as probabilidades. Eu cuidava de tudo mais. Cozinhava 3 vezes ao dia. Aprendi a fazer coisas que nunca tinha feito. Feijão que não queimava, arroz soltinho, carne ensopada macia.
Lavava as roupas dela e do bebê, estendendo no varal nos fundos, vendo as pecas pequenininhas balançando no vento. Limpava a casa, que tinha acumulado poeira e descuido durante anos de abandono. E continuava cuidando da fazenda, acordando antes do sol para verificar o gado, consertar cercas, limpar bebedouros. Mas agora, tudo tinha um propósito diferente. Não era mais só trabalho mecânico, era trabalho para manter um lar, para proteger as pessoas que estavam dentro dele. Uma tarde, no terceiro dia, Mariana saiu do quarto pela primeira vez. Andou devagar até a sala, segurando na parede para não cair, e sentou na cadeira de balanço que minha mulher adorava. Miguel dormia nos braços dela, embrulhado num cobertor que lavei até ficar branquinho de novo. Que lugar bonito! Ela disse, olhando pela janela para o pasto que se estendia até o horizonte. Parece que o mundo não alcança aqui. Às vezes é bom, às vezes é solitário demais. O senhor vive aqui sozinho o tempo todo? Tem um peão que vem 2 vezes por semana ajudar com o gado? E uma senhora da cidade que trazia comida pronta de vez em quando, até eu pedir para ela parar. Mas sim, basicamente sozinho. Não fica com medo? De noite, no silêncio? Já fiquei, mas tem coisas piores que a solidão. Ela balançou na cadeira devagar, os olhos distantes, pensando em coisas que não disse. Eu tenho tanto medo dele aparecer, confessou. Toda vez que ouço um barulho diferente, meu coração dispara. Fico pensando que ele descobriu, que está vindo, e tenho medo do que vai acontecer se ele chegar aqui. Não vai acontecer nada, eu disse, firme, porque se ele aparecer, vai ter que passar por cima de mim primeiro, e eu não vou deixar. Mas e se ele vier com outras pessoas? Ele tem amigos, gente perigosa. Mariana, olha para mim. Ela levantou os olhos. Essa fazenda é minha. Esse chão aqui, cada palmo dele, eu conheço melhor que as linhas da minha mão. Sei cada árvore, cada buraco, cada atalho. Se alguém vier com má intenção, vai ter todas as desvantagens. E eu já passei da idade de ter medo de homem violento. Já perdi tudo o que importava uma vez. Não tenho mais nada a perder, mas você e o Miguel têm tudo pela frente, e eu vou garantir que vocês tenham essa chance. Ela chorou de novo, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de gratidão, de finalmente se sentir segura depois de tanto tempo vivendo em terror. Naquela noite, depois que ela voltou para o quarto, fui até o pequeno barraco nos fundos, onde guardava ferramentas e coisas velhas. Revirei tudo, até achar o que procurava. A espingarda estava lá, mas eu queria mais. Achei a caixa de munição, ainda cheia. Achei o revólver calibre 38 que meu pai deixou, enrolado num pano oleado. Verifiquei se ainda funcionava. Funcionava. Carreguei os dois e escondi o revólver na gaveta da cozinha, fácil de alcançar. Não era paranoia, era preparação. E se o dia chegasse, eu estaria pronto. Mas os dias continuaram passando sem incidente. Mariana ganhava força. Já conseguia caminhar até a cozinha sozinha, ajudar a fazer comida mesmo eu dizendo que não precisava. Miguel crescia, não muito, ainda era minúsculo, mas dava para ver as bochechas ficando mais gordinhas, os bracinhos mais fortes quando agarrava o dedo dela para mamar. E a casa voltava a viver. Tinha panela no fogão fazendo barulho, tinha roupa colorida no varal, tinha conversa na hora das refeições, tinha risada quando Miguel fazia alguma careta engraçada dormindo. Tinha a sensação de que aquelas paredes não eram mais apenas abrigo do vento e da chuva, mas um lar de verdade. Uma manhã, acordei com um cheiro diferente, cheiro de bolo assando. Fui até a cozinha e encontrei Mariana mexendo numa massa amarela dentro de uma forma velha, que eu nem lembrava que existia. "O que você está fazendo?" perguntei, surpreso. "Bolo de fubá. O senhor tem tudo aqui. Fubá, ovos das galinhas, açúcar que achei no armário. Pensei em fazer para agradecer. Sei que o senhor diz que não precisa agradecer, mas eu preciso fazer alguma coisa. Me sinto inútil só recebendo."
Você não é inútil. Você está se recuperando, cuidando do seu filho. Isso já é mais que suficiente. Mesmo assim, o bolo ficou pronto e encheu a casa com aquele cheiro de infância, de festa de aniversário, de tempos felizes que pareciam ter ficado num passado muito distante. Quando comemos, ainda quente com manteiga derretendo, fechei os olhos. Era exatamente igual ao que minha mulher fazia. Ficou bom? Mariana perguntou, ansiosa. Ficou perfeito. Igualzinho ao que ela fazia. Então, ela ensinou o senhor bem. Ela tentou. Mas eu nunca prestei muita atenção. Achava que sempre teria ela aqui para fazer. A gente sempre acha que tem mais tempo, né? Mariana ficou quieta por um momento, depois disse: é por isso que eu não posso desperdiçar nenhum segundo com o Miguel. Porque a gente nunca sabe quanto tempo tem. Cada mamada, cada choro, cada vez que ele abre os olhinhos e me olha, pode ser a última. Então eu guardo tudo, memorizo tudo, agradeço por tudo. Você vai ser uma mãe incrível. Espero ser. Não tive exemplo. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 5 anos. Cresci em casa de parente que não me queria. Por isso eu jurei que se um dia tivesse um filho, ia ser diferente, ia amar incondicionalmente, ia proteger de tudo, ia dar tudo que eu não tive. E vai conseguir, já está conseguindo. Ela sorriu, aquele sorriso triste de quem carrega dor antiga, mas tenta ser forte. Sabe o que é engraçado? Passei tanto tempo tentando encontrar amor em lugar errado, achando que se eu fosse boa o suficiente, obediente o suficiente, ele ia parar de bater. Mas nunca parou, só piorou. E eu fiquei porque achei que não merecia coisa melhor, que aquilo era o máximo que alguém como eu podia ter. Ninguém merece ser tratado daquele jeito, Mariana. Ninguém. Eu sei disso agora, mas na hora quando está acontecendo, parece que é culpa da gente, que a gente provocou, que se tivesse feito diferente não teria apanhado. É assim que eles fazem. Vão corroendo a gente por dentro até a gente acreditar que não vale nada mesmo. A raiva voltou. Aquela raiva quente que subia pelo peito. Raiva daquele homem que eu nunca tinha visto, mas que odiava com todas as forças. Raiva de todos os homens que fazem isso, que quebram, destroem, matam aos poucos as mulheres que dizem amar. Se ele aparecer aqui, eu disse a voz baixa e dura, não vai ter conversa. Vai ter chumbo, e não vou ter peso na consciência. Mariana me olhou assustada por um segundo, depois assentiu. Eu acredito no Senhor. E naquele momento, naquela cozinha simples, cheirando a bolo de fubá, com um bebê dormindo no quarto e uma mãe finalmente se sentindo segura, entendi que Deus tinha me dado um propósito novo. Não era para substituir o que perdi, nada substitui, mas era para mostrar que mesmo no fim, mesmo quando a gente acha que acabou, pode haver recomeço. E eu ia proteger esse recomeço com tudo que tinha. Foi no 7º dia que tudo mudou. Acordei antes do sol, como sempre, com aquele peso estranho no peito que vem quando o corpo sente algo que a mente ainda não entendeu. O ar estava diferente, pesado, úmido, carregado de eletricidade. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, anunciando tempestade. Mas não era só isso. Tinha algo mais. Uma sensação ruim, de perigo se aproximando. Fui verificar o gado cedo, levando o fantasma pelos pastos, enquanto o céu ia escurecendo cada vez mais. Os animais estavam inquietos, se movendo em grupos apertados, as cabeças levantadas, farejando o ar. Comportamento estranho. Geralmente, antes de tempestade, eles procuravam abrigo tranquilos, mas aquilo ali era diferente. Era medo. Quando voltei para casa, já passava das 8, mas parecia estar anoitecendo de novo. O vento tinha aumentado, sacudindo as árvores com força, levantando redemoinhos de poeira na estrada. Mariana estava na varanda com Miguel no colo, olhando o céu com preocupação. Vai cair uma chuva forte, ela disse. Parece, melhor entrar. Ela obedeceu, mas continuou na janela da sala,
observando as nuvens negras se aproximando como uma parede sólida. Miguel mamava tranquilo, alheio à tensão no ar. Comecei a fechar as janelas, trancar as portas, preparar lamparinas caso faltasse luz, e foi quando estava fechando a janela da cozinha que vi um carro vindo pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha, acelerando demais para aquele chão cheio de buracos. Um carro velho, escuro, com o vidro dianteiro trincado, e mesmo de longe, mesmo sem ver direito quem estava dentro, meu corpo inteiro soube. Era ele. Mariana, chamei, mantendo a voz calma. Leva o Miguel para o quarto do fundo. Fecha a porta, empurra a cômoda na frente. E não sai de lá, não importa o que ouvir. Entendeu? Ela me olhou, o rosto ficando branco. É ele? A voz um sussurro apavorado. Não sei, mas melhor prevenir. Vai. Ela correu, apertando Miguel contra o peito, o bebê começando a chorar, sentindo o medo da mãe. Ouvi a porta do quarto bater, o barulho da cômoda sendo arrastada. Peguei a espingarda que estava encostada na parede e o revólver da gaveta, colocando no cós da calça nas costas. Respirei fundo, acalmando o coração que batia descompassado, e saí para a varanda. O carro parou com um freio brusco a uns 20 metros da casa. A porta do motorista se abriu com força, batendo no limite da dobradiça, e ele saiu. Era exatamente o tipo de homem que eu imaginava. Alto, forte, ombros largos de quem trabalha com força bruta. Cabelo curto, barba por fazer, olhos pequenos e fundos. Vestia calça jeans suja e camiseta regata que mostrava os braços cheios de tatuagens mal feitas. E no rosto, uma expressão que eu conhecia bem. A expressão de homem que nunca ouviu não na vida e que resolve tudo na violência. Cadê ela? Ele gritou, dando passos largos em direção à casa. Eu sei que a vadia está aqui. Pare aí, ordenei, levantando a espingarda. Mais um passo e eu atiro. Ele parou, mas deu uma risada. Uma risada seca, cruel, de quem não acredita que vai realmente ser parado. O quê? O velho vai me dar um tiro por causa de uma mulher que nem é sua? Cuspiu no chão. Tira essa arma da minha frente antes que eu tome ela de você e enfie no seu... A propriedade é minha. Você não foi convidado. Tá invadindo. E pela lei, eu posso te dar quantos tiros quiser em legítima defesa. Então escolhe. Volta pro seu carro e sai daqui, ou testa sua sorte. Os olhos dele se estreitaram, avaliando se eu estava blefando. Não estava. E alguma coisa no meu olhar deve ter mostrado isso porque ele parou de avançar, mas não recuou. Ela é minha mulher, e o filho é meu. Tenho direito de buscar o que é meu. Ela não é sua. Ninguém é dono de ninguém. E o filho você perdeu o direito no segundo que botou a mão nela com violência. Violência! Ele praticamente cuspiu a palavra. Eu dei casa, comida, roupa, e a ingrata me traiu. Engravidou de outro e quer me fazer de trouxa. Ela não te traiu. O filho é seu, mas você é covarde demais para assumir. Preferiu acreditar na mentira porque te dava desculpa para bater nela. O rosto dele ficou vermelho de raiva. As mãos se fecharam em punhos, os músculos dos braços se retesando. Você não sabe de nada, velho. Não sabe quem eu sou, o que eu posso fazer. Tenho amigos, conheço gente importante. Posso acabar com você e essa fazenda miserável. Pode tentar. Ficamos nos encarando. O vento aumentou, sacudindo o telhado, fazendo as tábuas da varanda rangeram. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, grossos, pesados, estalando na terra seca. E então ouvi um choro de bebê vindo de dentro da casa. Miguel, assustado com os gritos, chorando alto. O homem sorriu. Um sorriso horrível, triunfante. Tá aí, eu sabia. Deu mais um passo. Agora tira essa arma da minha frente ou eu juro que... Atirei. Não nele. No chão, a 2 metros dos pés dele. A terra explodiu, levantando uma nuvem de poeira e pedregulhos.
Ele pulou para trás, tropeçando, caindo sentado, os olhos arregalados. Próximo tiro não vai ser no chão, avisei, engatilhando de novo. Vai ser no seu peito, e não vou perder sono por isso. Ele se levantou devagar, respirando pesado, a raiva misturada agora com medo, medo verdadeiro, porque percebeu que eu não estava blefando, que eu realmente atiraria, que ele tinha encontrado alguém que não ia se curvar. Isso não acaba aqui, ele rosnou. Eu volto, e da próxima vez venho com gente, e aí a gente vai ver se você é tão valente assim. Estarei esperando, com mais munição. Ele recuou até o carro, abrindo a porta sem tirar os olhos de mim, como se achasse que eu fosse atirar pelas costas. Entrou, bateu a porta, ligou o motor fazendo barulho demais. E saiu dali em disparada, as rodas patinando na terra, o carro balançando perigosamente. Só quando a poeira baixou e ele desapareceu na curva da estrada é que abaixei a arma. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina, de raiva contida, de ter chegado tão perto de realmente matar um homem. A chuva começou a cair de verdade agora, grossa, violenta, encharcando tudo em segundos. Entrei na casa, tranquei a porta, encostei a espingarda na parede e fui até o quarto do fundo. Mariana, sou eu. Pode abrir. Ouvi o barulho da cômoda sendo empurrada de volta. A porta se abriu devagar. Mariana estava branca como papel, tremendo, com Miguel chorando no colo. Ele foi embora? Ela sussurrou. Foi, mas disse que volta. Com mais gente. Ela desmoronou. Caiu de joelhos no chão, soluçando, apertando o filho contra o peito. Eu sabia que ia acontecer. Ele nunca desiste. Nunca. Me ajoelhei ao lado dela, colocando a mão no ombro dela. Escuta, ele pode voltar, mas não vai conseguir nada. Vou ligar para a polícia, fazer boletim de ocorrência, pedir ajuda e vou falar com o pessoal daqui, formar uma rede de proteção. Ele não vai te levar. Não enquanto eu tiver vida. Mas e se ele matar o senhor? E se ele... Não vai. Homem assim é covarde. Bate em mulher, mas tem medo de homem armado. Você viu. Ele recuou. E vai recuar de novo. Mas no fundo eu não tinha tanta certeza. Porque homem violento é imprevisível. E quando se sente desafiado, pode fazer loucuras. Ajudei Mariana a se levantar e a sentar na cama. Miguel ainda chorava, sentindo o desespero da mãe. Ela começou a amamentar, mais para acalmar ele do que por estar na hora. E aos poucos, o choro foi diminuindo até virar só um fungar molhado. Lá fora, a tempestade caía com fúria. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam as paredes, a chuva batia no telhado como pedras. Fechei todas as janelas, acendi lamparinas porque a luz tinha caído, e fiquei de vigília, sentado na sala com a espingarda no colo, olhando pela fresta da cortina para a estrada que desaparecia na cortina de água. Ele não voltou naquela noite, mas eu sabia, com uma certeza que doía no osso, que aquilo estava longe de terminar. A guerra tinha apenas começado. A chuva não parou. Caiu a noite inteira, transformando a estrada de terra numa lama vermelha intransitável, enchendo o açude até transbordar, virando os caminhos da fazenda em rios rasos e traiçoeiros. Fiquei acordado até o amanhecer, alternando entre a janela da sala e a da cozinha, vigiando qualquer movimento, qualquer sombra que pudesse ser ele voltando. Mas só havia chuva, vento e escuridão. Quando o sol finalmente nasceu, fraco e pálido, atrás das nuvens, que ainda insistiam em cobrir o céu, meu corpo estava destroçado de cansaço. Os olhos ardiam, as costas doíam de ficar tenso a noite toda, as mãos ainda tremiam de tanta adrenalina. Mas não podia descansar. Tinha coisas para fazer. Liguei para o doutor Renato primeiro, contei tudo. O homem que apareceu, as ameaças, o tiro de aviso. Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois suspirou fundo. Antônio, isso é sério.
Muito sério. Você precisa fazer boletim de ocorrência, registrar tudo o que aconteceu. A polícia vai fazer alguma coisa? Ou vai dizer que é briga de casal, como ela disse que já disseram antes? Não sei, mas precisa ter registro. Se algo acontecer, pelo menos tem prova de que ele ameaçou, que você foi obrigado a se defender. E vou falar com o juiz daqui, ver se consegue uma medida protetiva de urgência. Não vai adiantar, doutor. Papel não para bala. Eu sei, mas é melhor que nada. E Antônio, tenha muito cuidado. Homem assim, quando se sente humilhado, fica perigoso. Não subestime ele. Depois liguei para seu Joaquim, o peão que me ajudava na fazenda. Expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes. Apenas disse que tinha uma moça e um bebê que estavam sendo ameaçados e precisavam de proteção. Ele não fez perguntas. Apenas disse: "Tô indo para aí e vou trazer meus meninos. 3 com espingarda e cachorro. A gente se reveza fazendo vigia. Joaquim, pode ser perigoso. Antônio, você me deu trabalho quando ninguém dava. Cuidou da minha família quando meu filho adoeceu. Agora é a minha vez de cuidar da sua. E pode deixar. A gente não deixa ninguém chegar perto." Desliguei o telefone com os olhos ardendo de emoção. Tinha esquecido como era ter gente ao lado, como era não estar sozinho. Mariana saiu do quarto quando o dia já estava clareando de vez. Tinha olheiras profundas, o rosto pálido, os lábios tremendo. Miguel dormia no colo dela, alheio à tempestade que se formava não no céu, mas em torno deles. "O Senhor não dormiu nada", ela disse vendo meu estado. Alguém tinha que vigiar. E se ele tivesse voltado com mais gente? O Senhor sozinho não ia conseguir. Não tô mais sozinho. Seu Joaquim vem para cá com os filhos. Vão ajudar a proteger vocês. Ela começou a chorar de novo. Aquele choro cansado de quem chorou demais. E ainda assim as lágrimas continuam vindo. Por que tanta gente está arriscando a vida por mim? Eu não sou nada. Só uma mulher que não soube escolher direito com quem ficar, que... Para, cortei, firme. Você não escolheu apanhar. Ninguém escolhe. Ele é que escolheu ser monstro. E essas pessoas não estão arriscando por obrigação. Estão fazendo porque é o certo. Porque ainda existe gente nesse mundo que não consegue ver injustiça e ficar de braços cruzados. Ela abraçou Miguel com mais força, beijando a cabecinha dele, e assentiu sem falar nada. Seu Joaquim chegou antes do meio-dia, junto com os 3 filhos, Toninho, Valdeci e o mais novo, Pedrinho, que tinha apenas 17 anos, mas já era homem feito no trabalho. Vieram numa caminhonete velha, carregando espingardas, facões, munição e 2 cachorros enormes, mestiços de pitbull com sei lá o quê, que latiam para tudo que se mexia. "Patrão." Joaquim me cumprimentou com um aperto de mão firme. "Mostra onde quer que a gente fique." Organizei tudo. Joaquim e Toninho ficaram na casa, revezando a vigia das janelas. Valdeci montou guarda no curral, de onde tinha visão da estrada principal. Pedrinho ficou nos fundos, vigiando a trilha que levava ao brejo, caso o homem tentasse se aproximar por lá. Os cachorros foram soltos para patrulhar o terreno, latindo ferozmente para qualquer coisa estranha. A fazenda virou uma fortaleza. Mariana não saía do quarto. Ficava lá com Miguel, amamentando, cantando baixinho para ele dormir, olhando pela fresta da janela para o céu que continuava carregado. De vez em quando ela vinha até a sala, pálida e assustada, perguntando se tinha alguma novidade. Nunca tinha. O dia arrastou devagar, pesado de tensão. Comemos pouco, falamos menos ainda. Cada barulho fazia todos se virarem, mãos procurando armas, corações acelerando, mas nada acontecia. Só o vento, a chuva intermitente, o latido dos cachorros. Foi no final da tarde, quando o sol começava a se pôr atrás das nuvens, tingindo tudo de vermelho sangue, que Valdeci veio correndo do curral. "Tem movimento na estrada!" ele gritou. 3 carros vindo devagar. Meu estômago se apertou.
Peguei a espingarda e o binóculo velho que tinha na gaveta e fui até a varanda. Joaquim veio ao meu lado, carregando a própria arma. Olhei através das lentes embaçadas e vi 3 carros velhos, enfileirados, levantando poeira mesmo com a terra molhada. Vinham devagar, cautelosos, como quem reconhece terreno. Não dava para ver quantas pessoas estavam dentro, mas eram vários, 6, talvez 8. Ele trouxe reforço, murmurei. A gente está em desvantagem, Joaquim disse, a voz calma, mas tensa. Mas a casa é nossa, conhecemos cada canto, e eles vão ter que atravessar terreno aberto para chegar aqui. Joaquim, você não precisa ficar. Leva seus meninos e... Já falei que não vou embora, Antônio. E meus filhos também não. A gente está junto nisso. Os carros pararam a uns 50 metros da casa, fora do alcance fácil de tiro. As portas se abriram. 7 homens desceram, todos parecidos, sujos, mal encarados, alguns com tacos de beisebol, correntes, um com o que parecia ser uma espingarda artesanal. E no meio deles, comandando, estava ele, o homem que tinha tentado matar Mariana. Ele gritou, a voz atravessando a distância. Última chance, velho. Manda a mulher e o filho para cá, ou a gente invade aí e pega do jeito que tiver que pegar. A resposta é a mesma de ontem, gritei de volta. Sai da minha propriedade ou chamo a polícia. Ele deu uma risada alta, exagerada, e os outros riram junto. Polícia? Aqui? Vai demorar 1 hora para chegar, e quando chegar já acabou tudo. Cuspiu no chão. Última chance. 3, 2, meu pai. Toninho apareceu ao meu lado, suando frio. Eles são muitos. A gente não vai conseguir segurar todos. Olhei para aqueles homens, para as armas improvisadas, para a determinação violenta nos olhos deles. E olhei para trás, para a casa onde uma mãe e um bebê estavam escondidos, confiando em mim para protegê-los. Não tinha escolha. Se eles avançarem, falei, a voz saindo dura, sem tremer. A gente atira, não para assustar, para acertar. Entenderam? Joaquim e os filhos assentiram. Engatilhamos as armas. O som seco do metal ecoou alto na tarde silenciosa. O homem gritou e começou a avançar. Os outros 6 vieram junto, espalhando em leque, tentando cercar a casa. Levantei a espingarda, mirando no chão na frente deles. E foi então que ouvi. Um som distante, vindo da direção do brejo. Um som que não era vento, não era chuva, não era trovão. Era algo pesado se movendo, algo grande. Muitos algos grandes. Os cachorros começaram a uivar, mas não em direção aos homens. Em direção ao brejo. Que diabos! Joaquim murmurou. E então eles apareceram. Saindo da vegetação fechada, deslizando pela lama com movimentos antigos e implacáveis, vieram os jacarés. Não 4 como da primeira vez, eram mais, muitos mais, 10, 15 jacarés enormes, adultos, predadores perfeitos, movendo-se em sincronia assustadora. Mas não vinham em direção à casa, vinham em direção aos homens. Os invasores pararam, incrédulos, vendo aquela visão impossível. Jacarés não fazem isso, não saem do brejo em grupo, não avançam em terra firme, não atacam sem motivo, mas estavam fazendo. Um dos homens gritou, largando o taco e correndo de volta para o carro. Outro atirou com a espingarda artesanal, mas errou, o tiro indo para o alto. Os jacarés aceleraram, e jacaré acelerando é coisa aterrorizante de ver. Aqueles corpos massivos ganhando velocidade, as bocas se abrindo, mostrando fileiras de dentes, o som gutural que saía das gargantas. Corre! O homem que tinha ameaçado Mariana gritou, e pela primeira vez vi medo verdadeiro nos olhos dele. Corre, caralho! Eles correram, tropeçando, caindo, levantando, correndo de novo. Entraram nos carros em pânico, batendo portas, ligando motores que falharam 2, 3 vezes antes de pegar. Os jacarés estavam quase alcançando quando os carros finalmente saíram em disparada, patinando na lama, derrapando, quase capotando. E os jacarés
Pararam. Simplesmente pararam no meio da estrada, observando os carros desaparecerem na curva. Depois, lentamente, viraram as cabeças enormes em direção à casa, em direção a mim, e eu juro pela memória da minha mulher, pela vida de Mariana e Miguel, que um deles, o maior, me olhou nos olhos e assentiu. Um movimento quase imperceptível da cabeça, como se dissesse: protegemos o que é nosso de proteger, agora proteja o que é seu. Então viraram e deslizaram de volta para o brejo, desaparecendo na vegetação como fantasmas ancestrais. Ficamos ali, os 5, paralisados, tentando processar o que tínhamos acabado de ver. Isso aconteceu mesmo? Pedrinho sussurrou. Aconteceu, Joaquim respondeu, a voz trêmula. Deus do céu, aconteceu. Abaixei a arma, minhas pernas quase cedendo. Mariana saiu correndo do quarto, Miguel chorando no colo dela. O que foi aquilo? Que barulho era aquele? Olhei para ela, para o bebê, para a casa que tínhamos defendido, e sorri. Um sorriso cansado, aliviado, incrédulo. Foram nossos anjos da guarda, Mariana. Nossos anjos com escamas e dentes. E naquele momento, enquanto o sol finalmente rompia as nuvens tingindo tudo de dourado, entendi que alguns milagres não têm explicação. Só precisam ser aceitos. Os dias que se seguiram foram de uma calma estranha, quase irreal, como se a terra inteira tivesse suspirado aliviada depois da tempestade passar. O homem não voltou. Nem ele, nem seus capangas. Seu Joaquim mandou um conhecido dele, que trabalhava na cidade onde Mariana morava antes, investigar discretamente. A notícia que veio foi surpreendente. O homem tinha saído da região. Simplesmente pegou o pouco que tinha e desapareceu, contando para quem quisesse ouvir uma história confusa sobre jacarés demoníacos que quase o mataram. Ninguém acreditou nele, é claro. Acharam que estava bêbado, louco ou inventando desculpa para fugir de alguma dívida. Mas eu sabia a verdade. Mariana sabia, e Joaquim e os filhos dele, que tinham visto com os próprios olhos, também sabiam. Tinha coisas nesse mundo que a gente não entende. Coisas que a ciência não explica, que a razão não alcança. E às vezes, só às vezes, essas coisas trabalham a favor de quem precisa, de quem merece. Joaquim e os meninos ficaram mais 3 dias, ajudando a consertar cercas que a tempestade tinha derrubado, limpar os caminhos da lama, verificar o gado. Mas quando ficou claro que não havia mais perigo, eles voltaram para suas vidas. Antes de ir embora, Joaquim me abraçou forte, aquele abraço de homem que dispensa palavras. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar, ele disse. E Antônio, aquilo que a gente viu, vou levar para o túmulo sem contar para ninguém. Mas mudou alguma coisa em mim, me fez acreditar que tem coisas maiores que a gente cuidando da gente. Também me fez acreditar, Joaquim, também me fez. Depois que eles foram, a fazenda voltou ao silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais aquele silêncio pesado, sufocante, de morte e solidão. Era um silêncio leve, cheio de sons pequenos e bons. O choro de Miguel acordando com fome, a voz de Mariana cantando baixinho enquanto trocava as fraldas dele, o barulho da comida sendo feita na cozinha, o vento batendo na cortina da janela aberta, sons de vida acontecendo. Mariana se recuperava rápido agora que o medo tinha ido embora. As feridas cicatrizaram, deixando marcas que sempre estariam lá, mas que com o tempo iam ficando mais claras, menos dolorosas de olhar. Ela ganhava peso, as bochechas voltando a ter cor, os olhos perdendo aquele brilho assustado. E Miguel crescia. Não muito, porque bebê demora para crescer, mas dava para ver nas roupinhas que ficavam mais apertadas, no jeito que ele já segurava a cabeça melhor quando estava acordado. Uma tarde, 2 semanas depois da invasão frustrada, Mariana veio até a varanda onde eu estava sentado, vendo o pôr do sol.
Trazia Miguel no colo, enrolado numa manta que ela mesma tinha costurado, remendando retalhos de pano que achou pela casa. "Posso sentar?" ela perguntou. "Claro. É sua casa também." Ela sentou na cadeira de balanço, aquela que tinha sido da minha mulher, e começou a balançar devagar. Miguel estava acordado, os olhinhos pequenos abertos, olhando para as sombras das árvores dançando na parede. "Antônio, eu preciso falar uma coisa." Ela começou, a voz séria. Meu coração apertou. Achei que ia dizer que estava indo embora, que tinha encontrado algum lugar para ir, alguém para ajudar, e por mais que eu soubesse que era o certo, que ela precisava reconstruir a própria vida longe dali, a ideia de voltar a ficar sozinho naquela casa doía de um jeito que não esperava. "Pode falar. Eu quero ficar," ela disse, me pegando completamente de surpresa. "Se o senhor deixar, eu quero ficar aqui. Não para sempre. Eu sei que um dia vou precisar ir, construir minha vida, ter minha casa. Mas por enquanto, eu preciso estar aqui. Nesse lugar que me salvou, com a pessoa que me salvou." Não consegui falar. As palavras ficaram presas na garganta, misturadas com emoções que eu não sabia nomear. "Eu posso ajudar." Ela continuou, rápido, como se tivesse medo que eu fosse recusar. "Cozinhar, limpar, cuidar das galinhas, da horta. Posso ganhar meu sustento, não preciso ficar de favor. E quando o Miguel crescer um pouco mais, eu procuro trabalho na cidade, junto dinheiro, e aí a gente sai da sua vida e deixa o senhor em paz." "Mariana," consegui dizer finalmente, "você não está na minha vida por caridade, e não é um peso. Essa casa estava morta. Eu estava morto, só respirando, mas morto por dentro. Você e o Miguel trouxeram vida de volta, trouxeram motivo. Então não fala em sair da minha vida como se fosse um favor que você ia me fazer, porque seria o contrário." Ela começou a chorar, aquele choro silencioso que escorre sem parar, mas não faz barulho. Miguel percebeu, do jeito que bebês percebem, e começou a fazer biquinho, preparando para chorar junto. Ela o embalou, acalmando ele, e me olhou com aqueles olhos cheios de gratidão e alívio. "Então a gente pode ficar? O tempo que for preciso?" "Pode ficar, e não precisa ter pressa para ir." Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, leve, que iluminou o rosto inteiro. E naquele momento, vendo ela ali com o filho no colo, balançando na cadeira que tinha ficado vazia tanto tempo, senti algo que não sentia havia anos: paz. Os dias foram estabelecendo uma rotina nova. Mariana assumiu a cozinha, fazendo comidas que eu tinha esquecido o gosto. Bolo de milho, pão caseiro, arroz doce, pudim de leite. A casa voltou a ter cheiro de lar. Ela plantou uma horta pequena nos fundos com alface, tomate, coentro, cebolinha. Cuidava das galinhas, coletava os ovos, varria a varanda todo dia de manhã. E quando o Miguel dormia, ela costurava, remendava, organizava, transformando aquela casa que tinha virado depósito de memórias tristes em um lugar onde valia a pena viver de novo. Eu voltei a cuidar da fazenda com ânimo renovado. Consertei coisas que vinha deixando quebradas há anos. Pintei a cerca da frente. Plantei flores no caminho de entrada, porque Mariana disse que deixava bonito. Comprei um berço de verdade para o Miguel, uma cadeira de balanço nova para a Mariana, coisas que a casa precisava há tempos. E toda noite, depois do jantar, a gente sentava na varanda. Eu, Mariana e Miguel. Às vezes conversávamos. Às vezes ficávamos em silêncio, só vendo o céu estrelado, ouvindo os grilos, sentindo o vento fresco da noite. Não era romance, não era família no sentido tradicional, mas era conexão. Era companhia. Era duas pessoas que tinham perdido quase tudo encontrando, uma na outra, um motivo para continuar. Um mês depois daquela tarde dos jacarés, eu fiz algo que não fazia desde que minha mulher morreu. Fui até o brejo. Montei no fantasma de manhã cedo, quando o sol ainda estava baixo e o ar estava fresco. Levei tempo para chegar lá, porque não tinha pressa. Queria sentir o caminho,
observar as coisas que não observava havia tanto tempo. Os passarinhos coloridos nos galhos, as flores silvestres crescendo entre as pedras, a beleza escondida daquele pedaço de terra que eu tinha aprendido a chamar de meu. Quando cheguei na margem do brejo, desmontei e fiquei ali parado, olhando para a água escura, calma, refletindo o céu. Não havia jacarés à vista, mas eu sabia que estavam lá, em algum lugar nas profundezas, vivendo suas vidas antigas e misteriosas. Obrigado, eu disse em voz alta, sentindo-me meio idiota, mas precisando dizer mesmo assim. Não sei por que vocês fizeram o que fizeram. Não sei se foi Deus trabalhando através de vocês, ou se foi instinto, ou se foi outra coisa que eu nunca vou entender. Mas obrigado por guardar ela, por proteger ele, por me dar a chance de fazer algo que valesse a pena com o que sobrou da minha vida. Não houve resposta, é claro. Só o som da água, do vento, das cigarras começando seu canto. Mas eu senti que tinha sido ouvido, que de alguma forma, naquele lugar sagrado e assustador, havia um entendimento silencioso entre mim e as criaturas antigas que moravam ali. Voltei para casa devagar, sem pressa, e quando cheguei, Mariana estava na varanda com Miguel no colo, acenando para mim. O sol batia neles de um jeito bonito, dourado, fazendo tudo parecer um quadro daqueles de igreja. E eu soube, com uma certeza que aqueceu meu peito, que estava onde deveria estar. Passaram-se os meses. Miguel cresceu, começou a sorrir, a fazer sons engraçados, a reconhecer rostos. Mariana ficou mais forte, mais confiante, mais ela mesma. E eu voltei a viver. Não apenas existir, viver de verdade. Ainda havia dias difíceis, dias em que eu sentia falta da minha mulher com uma dor física, dias em que Mariana acordava suando frio, tendo pesadelo com o passado, dias em que o peso do que tinha acontecido caía sobre nós como chuva fria. Mas eram menos frequentes agora. E quando vinham, a gente enfrentava junto, com conversa, com silêncio, com a presença um do outro. Numa tarde de domingo, meses depois de tudo, enquanto Mariana fazia pão e eu consertava a cerca do galinheiro, ela me chamou. Antônio, vem ver! Fui até a cozinha. Ela estava apontando pela janela para o pasto, onde o fantasma pastava tranquilo. E ao lado dele, manchas na grama, estava outra coisa. Marcas grandes, pesadas, espaçadas. Marcas de jacaré. Eles vieram até aqui? Ela perguntou assustada. Olhei para as marcas, para o fantasma que pastava tranquilo, e sorri. Vieram. Mas não para ameaçar. Vieram para verificar, para ver se estamos bem, se a vida que eles salvaram está valendo a pena. E está? Ela perguntou baixinho, os olhos nos meus. Olhei para ela, para o Miguel dormindo no berço na sala. Para a casa que tinha voltado a ser lar, para a fazenda que tinha voltado a ter propósito. Está, respondi, e dessa vez, quando sorri, o sorriso não doeu. Está valendo muito a pena. Aquela noite, depois que Mariana e Miguel dormiram, saí para a varanda. O céu estava limpo, estrelado, infinito. Acendi um cigarro e fiquei ali, fumando devagar, pensando em tudo o que tinha acontecido, em como a vida é estranha, em como nos momentos mais escuros pode aparecer uma luz, em como jacarés, criaturas que a gente aprende a temer, podem ser instrumentos de salvação, em como um velho fazendeiro que achava que sua história tinha acabado pode descobrir que ainda há capítulos para escrever. Obrigado, sussurrei para o céu. Para Deus, para minha mulher onde quer que ela estivesse. Obrigado por não ter desistido de mim, por ter colocado eles no meu caminho, por ter me dado uma segunda chance de fazer diferença. O vento bateu suave no meu rosto, carregando o cheiro de terra molhada da chuva que tinha caído de tarde. E naquele vento, juro que senti um carinho, uma aprovação, uma voz sem palavras dizendo, você fez bem. Continue fazendo bem.
Entrei em casa, tranquei a porta, apaguei as luzes. E pela primeira vez em anos, fui dormir não com medo do amanhã, mas com esperança. Esperança de que cada dia seria uma chance de cuidar, de proteger, de amar do jeito que dava. Porque no fim, é isso que a gente faz com os dias que nos são dados. A gente cuida, a gente protege, a gente ama. E às vezes, quando menos espera, a gente é cuidado de volta. Protegido de volta. Amado de volta, por pessoas, por Deus, e até de forma misteriosa e inexplicável, por jacarés numa tarde de tempestade.